Aleluia. Boa noite, irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, que você é tão bom, Pai. Você é um bom Pai. Obrigado, Senhor, que você cuida de nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque você verdadeiramente nos atraiu com amor, Pai. E com muita benignidade, Senhor, nos trouxe para bem perto de você, Pai. Obrigado porque você é Deus Emanuel, Deus conosco. Você habita em nós, Pai. Nós somos o teu povo, Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Obrigado, Senhor, porque nós fazemos parte do teu corpo, no qual você é o cabeça, Pai. Obrigado porque nós somos selados com o teu espírito, Pai. Obrigado porque Jesus foi, mas você não nos deixou só, Pai. Você não nos desamparou, Senhor. Você nos enviou o teu espírito, Pai, que nos ensina todas as coisas, que está sempre conosco, Pai, que traz um farol dentro de nós, Pai, para nós não nos perdermos, Pai, para não tropeçarmos, Pai. Glorificado seja a tua palavra, exaltada para sempre, Pai. Ela é mais doce do que o mel, Pai. Ela nos dá saúde, vigor, força, Senhor. Ela é a nossa fonte de vida, Pai. Obrigado porque você deixou a sua palavra, Pai, que é uma rocha inabalável, Pai. Obrigado porque nós estamos alicerçados nessa rocha, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra é mais poderosa do que todas as coisas. Ela corre velozmente, Senhor, e ela faz acontecer, Pai. Aquilo que nós não podemos fazer, Pai, você pode fazer, porque aquilo que era impossível para os homens é possível para Deus. Obrigado, Senhor, porque você nos deu capacidade, Pai. Você repartiu medida de fé. Obrigado, Senhor, por toda a provisão do teu Espírito para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque nesta noite, Pai, o Senhor ministrará aos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o teu Espírito é o Senhor e ele tem liberdade. Nós te adoramos, Espírito Santo. Tu és exaltado, Jesus, nesse lugar. Oh, obrigado, Deus Pai, porque você enviou a salvação. Você enviou a salvação, Pai. Nós temos salvação, Pai. Nós temos cura, libertação, provisão, preservação. Nós temos, Pai, proteção. Oh, aleluia, Pai. Nós temos segurança, Pai. Nós temos segurança, Pai. Nós estamos habitando em Ti, Pai, no esconderijo do Altíssimo, Pai. Obrigado, Pai, porque o Teu esconderijo, Pai, é lugar de alegria e paz, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então, amados, nessa noite, o que a gente vai falar um pouco vai ser sobre confissão, sobre pensamentos, sobre o que nós cremos. Amém? Porque se nós pensarmos certo, nós vamos falar certo, nós vamos crer certo, nós vamos agir certo, nós vamos conversar certo. Ao contrário, isso tudo também é verdadeiro. Se nós pensarmos errado, nós vamos falar errado, nós vamos crer errado e nós vamos colher uma colheita que não é boa para as nossas vidas, uma colheita triste. Por isso nós já precisamos ser vigilantes, amém? Nós precisamos estar atentos com aquilo que nós estamos pensando, amém? E primeiramente, eu queria que você fosse lá em Filipenses. Filipenses 4:8. Diz assim: quem achou já? Aleluia. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, às vezes, amados,
Existem algumas coisas que são verdadeiras, mas elas não são puras e nem amáveis. Não é verdade? São verdadeiras, mas nem é pura, nem é amável. Ele disse em 1 Coríntios, 2 Coríntios, não, 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, quem veio no culto de quinta-feira aqui? O pastor Bartolomeu, ele falou um pouquinho sobre esse assunto. Ele disse, nós temos a mente de Cristo. É uma verdade. Inclusive, quando eu estava ensinando no Rema, veio uma pergunta de um aluno assim, se nós temos a mente de Cristo, por que nós precisamos renovar? Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta, porque a palavra de Deus também diz em Romanos 12 que renove a sua mente. Aí eu não sabia da resposta. Disse, rapaz, é uma boa pergunta, mas eu vou estudar. Aí eu recorri aos universitários. Porque, mas sabia que você não sabe de tudo, nem eu? Se a gente quiser dizer que sabe de tudo, isso é presunção e orgulho, e está a um passo da queda. Se você não sabe de uma coisa, é melhor dizer, eu não sei, do que você enrolar e dizer uma coisa sem ser, porque mais na frente aquela pessoa vai crescer, vai amadurecer em Deus, e ela vai descobrir aquilo que aquela pessoa disse não é verdade. Ela me enganou, ela me enrolou, ela quis mostrar uma aparência que não era verdadeira. Então, eu não sabia, eu fui perguntar ao pastor Amaury. Pastor, eu queria que o senhor me ajudasse aqui. Help. Aí ele me falou, ele me explicou bem direitinho, e isso nunca mais eu me esqueci. Ele disse, realmente, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, mas você anda na plenitude da mente de Cristo? Eu disse, não, pastor. Disse, pois é, assim como uma criancinha que nasce, que você está colocando ensinamentos, assim como um computador zerado, né, na cabeça de uma criancinha. Então você vai colocando informações ali dentro e ele vai te dando respostas. Assim é quando nós nascemos de novo. Porque a mente de Cristo é a palavra dele, são os pensamentos, essa palavra são pensamentos expressos, escritos, é o que Deus pensa, é o que está dentro dele, amém? Então, à medida que nós vamos tirando um pensamento errado que nós aprendemos antes de nascer de novo, que está dentro de nós, e às vezes esses pensamentos são fortalezas que nos prendem, nos aprisionam de chegarmos à liberdade. Então, aí nós vamos crer errado ainda em algumas áreas. Mas na medida que eu renovo a minha mente, eu vou pensar como Deus pensa. E como é que Deus pensa? Se Ele diz que nós temos a mente de Cristo, nós não deveríamos ficar pensando em outra coisa, senão assim, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há. Mas se você lê a sua palavra e a palavra de Deus habitar ricamente na sua vida, você vai pensar assim. Então você vai falar assim. Então você vai agir assim. Então você vai colher grandes resultados, porque a nossa vida é fruto de pensamentos. Tudo começa num pensamento. Se você pensa muito sobre tristeza, sobre uma coisa triste que aconteceu, a tristeza vai permanecer ali. E não é isso que nós queremos para a nossa vida, coisas tristes, não é verdade? Se a gente tem pensamentos alegres, nós seremos alguém feliz. Atrairemos até pessoas felizes para perto da gente, pessoas otimistas, olha, não é bom não? Então, você pode dizer, mas é muito difícil pensar nas coisas assim. Sabia que em Efésios diz, não deis lugar ao diabo? Jesus, ele já providenciou para nós uma redenção. Ele pagou o preço para que nós não fôssemos mais escravos. O pecado, a palavra de Deus diz lá em Romanos 6,14, diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não tem mais domínio sobre ti. O pecado, o diabo são sinônimos. Eles não têm mais domínio sobre nós. Porque em Colossenses, é um livrinho pequenininho, diz:
mas é precioso, é poderoso. Aquilo, a carta aos Colossenses, Paulo fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção. Amados, nós temos uma herança e essa herança é autoridade, poder contra todo o poder do diabo. Ele nos deu essa autoridade, mas à medida que eu renovo a minha mente, a minha maneira de pensar, eu vou andar em novidade de vida, nessa liberdade. E eu não vou dar lugar ao diabo nos meus pensamentos. O pastor Bartolomeu, ele na quinta-feira, esse vídeo está na internet. Você pode assistir muitas vezes, você vai ser muito abençoado. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse: quando você se enche da palavra, você vai ter uma visão dentro de você. E a sua mentalidade não vai estar mais acostumado com doença, não vai estar mais acostumado com pecado, não vai estar mais acostumado com fracassos, com velhos hábitos, você olhando para baixo, porque o Senhor, Ele levanta a tua cabeça. Você quer ver onde tem isso na palavra? Eu achei isso, eu gostei demais. Vamos lá, em Salmos 2. Olha que coisa linda. Ele levanta a nossa cabeça. Quanto mais você procura na palavra, mais você acha. É preciso meditar nessa palavra, amém? Para que você seja cheio de vitórias, cheio de cura, porque isso já é real, é um fato legal, é seu, amém? Mas para que isso seja uma realidade, que você prove disso, é preciso renovar o seu pensamento, crer no seu coração e confessar com a sua boca. Então aqui em Salmos 3, vamos começar do 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu não sei se você se encontra nessa situação que o diabo disse para você, ou uma multidão de pessoas, ou 3 pessoas bem influentes, e você pensa: eu acho que é mesmo. Tá vindo forte demais essa pressão. Não há salvação para mim nessa. Mas eu quero te dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Assim, Deus pode reverter a situação. Porque nele, Ele é a porta. Sempre tem solução. Pode parecer difícil para a gente, mas para Ele transforma tudo. A derrota em vitória, a tristeza em alegria. Ele nos faz mais que vencedores. Porque Ele te amou. Você crê nisso? Ele te amou. E olha o que ele fala. Ele disse a situação. Quando você for contar uma situação, amados, não conte só a ela. Por exemplo, está faltando isso e isso na minha despensa. Aí você bota um mais. Eu creio que, segundo as suas riquezas em glória, Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. O médico disse isso. Se alguém perguntar qual é o diagnóstico, você pode dizer, você não vai mentir. A primeira coisa para você crer é admitir que está algo errado, não é verdade? Se você ficar dizendo, não tem isso não, você tem. Naturalmente, mas também você tem uma provisão e com as mãos da fé você puxa isso. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 1 que nós fomos abençoados. Nós não seremos, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então você já é abençoada. E ser abençoada, mas é a coisa melhor do mundo. Ser abençoada é ter a provisão de Deus. É ter os céus a seu favor. Você é abençoado com prosperidade, com cura, com sabedoria, com habilidade, com favor diante do seu chefe. Você é abençoado que tem portas se abrindo diante de você. Você é abençoada, mas tem presentes vindo correndo atrás de você.
Somente porque você está na posição certa. Renove a sua maneira de pensar. Amém? Não fica com a antiga. Mas se você quer coisas novas, não é só Deus, é conosco também. Existe a nossa responsabilidade de meditar na palavra de Deus. Amém? E ele disse isso, mas aí no versículo 3 ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e és o que exaltas a minha cabeça. Eu tenho uma Bíblia na versão King James que diz assim: porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que ergue a minha cabeça. Por que a gente vai olhar para baixo? Deus não te chamou para perder tempo olhando para os lados nem para baixo. Ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro e o teu socorro, irmão, vem do Senhor. Não perde tempo, porque Deus, ele nem te deu dúvida. Ele te deu uma medida de fé. Ele te deu um dom. Ele repartiu, é teu, está contigo. Agora você pensa: eu estou tão sem fé. Não, irmão. É o diabo que está mentindo e dizendo para você que você não tem fé, dizendo que as confissões que você está fazendo não vão acontecer, porque ele sabe que você tem fé e ele sabe que à medida que você fala, uma espada do Espírito sai da sua boca e ele não pode ficar, porque a resistência dos céus é maior do que a força dele, porque ele é um inimigo destronizado, envergonhado, amado. Ele não tem nada, ele não pode nada. Agora você é um filho de Deus. Você é aquele que é para andar de cabeça erguida, porque ele disse: mais que vencedor. Você, mas tem dentro de você mais do que a vitória. Você pode todas as coisas nele. Então não se cale, nem fique olhando para o chão, porque não é do chão que vai vir o seu socorro, é dele. Então eleve os seus pensamentos para as coisas do alto. Pense nas coisas do alto, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá para você eterno peso de glória, porque ela nem é pesada, porque você está levando com a sua força aquilo que você deveria estar colocando diante de Deus. É para que o Senhor te ajude. É para que o Senhor te socorra. Você tem a parte em crer, mas não para se preocupar. Porque o ânimo sereno dá vida ao seu corpo. O ânimo sereno, você sabe o que é o ânimo sereno? Pensamento certo, amados. Pensamento certo. Você quer ir parar num hospital de louco? Quer ter pressão arterial alta? Quer ter úlcera? Quer ter a imunidade baixa? Então não se preocupa, amados. Porque é o ânimo sereno que dá vida ao corpo. Que dá vida ao corpo. É pensar nas coisas de Deus, amados. Amém? As situações existem, é verdade, mas nós vamos encarar. Amém? Nós vamos encarar. Ela é real, mas nós conservamos os nossos pensamentos, a nossa mentalidade no agente de cura, Jesus Cristo. Ele não sofreu em vão, aquele sangue não foi em vão, amados. Está consumado a tua vitória. Ele subiu aos céus, ele está à direita do Deus Pai. Ele comprou cura por um preço alto. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então, amados, o que nós cremos é resultado do nosso pensamento. Então, tem cuidado com as tuas associações. Por isso, mas é tão importante congregar. Porque mas, no mundo nós ouvimos tantas coisas, e eu já dei esse exemplo uma vez aqui. Uma vez, era como um dia desse, que hoje foi muita chuva aqui em João Pessoa, né? E eu fui comprar o pão. E na ida para comprar o pão, tem uma calçada bem grande. E por lá é onde as pessoas passeiam, levam os cachorros para passear. Então eu era de manhã e eu acho que tinha muito cachorro que tinha passeado um dia antes e eles fizeram cocô lá. E ninguém apanhou. E estava calçada e a chuva, ela espalhou por todo lado. Então,
do outro lado era mais difícil, então eu tinha que ir por esse lado dessa calçada toda suja. E eu ia com bem cuidado, e eu passei para lá, fui na padaria, passei para cá com bem cuidado, mas quando eu cheguei em casa, tinha cocô nos meus pés. E Deus, ele falou comigo, ele me ensinou sobre essa situação. Ele disse, às vezes você está tão perto, mas tão perto, que você acaba se sujando. Então, a palavra de Deus, ela é o quê? Água, ela lava, mas. Então, nós precisamos dessa água viva para lavar as coisas erradas que nós estamos vivendo no mundo. Não é que você vai se afastar de todo mundo, não vai falar mais com quem não é crente. Não é isso. É que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. Porque essas palavras, amados, vão nos dar forças para sermos diferentes, para provarmos dessa bondade que Ele preparou para nós. Então, mas não há como ser intenso na mente de Cristo sem ler a Bíblia, sem orar, sem vir à igreja. Não tem. Mas aí o meu ano foi do mesmo jeito. O meu ano está sendo do mesmo jeito do ano passado. Mas o que eu e você estamos fazendo para mudar? Deus, ele nos deu armas poderosas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu gostaria que você fosse lá em Provérbios 3. Destruir fortalezas. Destruir fortalezas. Quanto mais você medita nessa palavra, mais fé vai vir ao seu coração. Existe, amados, para as nossas vidas uma provisão. Existe força para cada área de fraqueza. Sabia disso? Ele não diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você é um forte guerreiro. Então não veja você como um fraco. Não se veja como um derrotado, porque diz também em Provérbios 23, que assim como você se vê, assim você é. Então você tem que se ver como um forte guerreiro. Forte porque o seu Deus é forte. Forte porque Ele te fortalece. Porque você tem a vida dele, a natureza dele. Você tem as direções dele. Você tem a graça dele, a abundante graça, para realizar coisas. Amém? Aí o que é que acontece? Diz assim, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A gente só pode confiar em Deus de todo o coração se a gente estiver cheio da palavra, mano. Se a gente estiver conectado com a palavra, meditando nessa palavra, trazendo Joyce Meyer disse no livro Campo de Batalha da Mente, que depois que ela se tornou uma estudante da palavra de Deus, até o aspecto dela natural afetou o físico dela. As pessoas perguntam para ela se ela é mais nova 15 anos do que a idade que realmente ela tem. Essa palavra atinge, afeta, traz bons resultados para todas as áreas das nossas vidas. Seja para seu casamento, para a criação dos seus filhos, no seu corpo, em todas as áreas. Também tem um testemunho lá no livro, esse pensamento Campo de Batalha da Mente, que foi de um homem que ele estava atravessando um período difícil de saúde, e ele já estava começando a ficar desencorajado. Então Deus abriu os olhos dele para ver o mundo espiritual. E olha só o que ele viu. Ele viu um demônio dizendo mentiras, que ele não seria curado, que confessar a palavra não ia adiantar de nada. E ele viu a importância de repetir a palavra. Porque ele viu
que cada vez que ele abria a boca, saía uma luz bem grande e uma espada saía da boca dele. E o diabo ia recuando, porque o diabo ele não aguenta a palavra de Deus. E ele vai sempre dizer, você nem tem fé, nem está adiantando. Porque você tem fé e porque está adiantando. E porque ele é um mentiroso. Então, amados, não desiste. Amém? Não desiste. E embraça o escudo da fé e fica firme, porque certamente acontecerá. Eu gostaria que você fosse lá em Mateus 14. Exatamente como você está dizendo vai acontecer. Exatamente. Você vai colher aquilo que você está dizendo. Mateus 14, 24. Estava em Marcos. Peraí, viu? Pronto, diz assim. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Mas por que ele disse essa palavra? Para eles mudarem os pensamentos. Porque só estava olhando nas tempestades. Eles se esqueceram de Jesus, foi? Mas Jesus disse: mude o seu pensamento ligeiro. Pense no que você está pensando. Isso é fé ou é dúvida? Se é dúvida, não vem de Deus. Porque Deus nem te deu dúvida, Ele te deu uma medida de fé. Amém? Então, existem mentiras de Satanás que vêm para te intimidar, para te paralisar. Ele vai falar, mas através de circunstâncias, através de pessoas, mas nós devemos estar vigilantes àquilo que está vindo e chegando até nós, porque existem fontes distintas de pensamento. Nem tudo que nós pensamos realmente somos nós que estamos pensando. Existem pensamentos que vêm de fora e que esses pensamentos, quando são malignos, são pensamentos que vêm do diabo. E eles vêm justamente para roubar, matar e destruir. Você sente alguma coisa no seu corpo e o diabo vai dizer: você vai morrer. Eu acho que isso é tuberculose. Essa tossezinha aí tá muito parecido com tuberculose. Demorou muito. E tuberculose mata porque fulano morreu. Aí você vai na internet, meu amigo. Aí você se enche com aquelas informações. Mas, amado, seja rápido, porque quanto mais você medita, mais o ninho cresce. Isso é chocar ovos de serpente. E quando elas são chocadas, elas nascem e elas te mordem. E muitas serpentes, elas têm veneno letal, é mortífero. Então, pode ser que um passarinho venha sobrevoar sobre a nossa cabeça, mas nós temos a autoridade. Se você estiver lá num sítio, numa fazenda, não sei aonde, num lugar bem bom, e o passarinho gostou dos seus cabelinhos pretos, aí ele vem, eu quero ficar ali, eu acho que vai dar certo. Aí você vai deixar ele fazer um ninho na sua cabeça? Só porque a gente está vendo, a gente não vai deixar. Vigia, crente. Não significa porque você não está vendo que não vão vir, porque o diabo está ao nosso derredor, procurando alguém que possa devorar. É alguém que possa. Ele nem pode, amados, então não dá lugar a ele nos teus pensamentos. Ele não pode nada, ele é nada. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ninguém é ele, amados. Guarda o que você tem. Você tem saúde, então pensa em saúde. Se vê curado, não se vê no caixão. Se vê próspero, mas se vê pagando a conta para os irmãos. Se vê dando muito presente.
Você vai comprar nas lojas, grandes lojas, e você vai presentear. Você pode ver isso? Oh, aleluia! Amados, a Bíblia diz que os ricos é para que abençoe. Olha só que eu achei, que coisa linda aqui. Vamos marcar aqui. Jesus disse: tende bom ânimo, não tem mais. Depois a gente volta. Agora a gente vai lá em Efésios. Glória a Deus. O Senhor tem nos feito prosperar, para que nós abençoemos, para que nós possamos ser seus imitadores. Efésios 4, 28. Olha que coisa mais linda do mundo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não é lindo isso? Então ele vai trabalhar, não vai furtar mais. Deus vai dar uma nova história e ele vai trabalhar. Ele não vai tirar mais de ninguém. Pelo contrário, ele vai abençoar. Ele vai abrir as mãos. Agora aqui em Timóteo, 1 Timóteo 6. Só um minutinho que eu vou achar o versículo. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amados, está aqui em 1 Timóteo 6. Ele diz assim, ele fala para os ricos desse mundo. E ele diz para que a gente não tenha o amor ao dinheiro. 17? É, isso. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna. Então, tá vendo o que acontece? Deus, ele nos abençoa para que nós abençoemos a muitos outros. Aleluia! Ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, você tem que se ver assim, amado. Rico, generoso para dar. Eita, aleluia! Pense na festa, amado. Pense na festa. Você tem que se ver, amado, andando em santidade, porque a palavra diz que nós somos santos. Então, como é que uma pessoa santa se veste? Como é que uma pessoa santa se comporta? O que ela fala? Como ela lidar com as pessoas? Como uma pessoa que tem amor? Eu e você, nós devemos nos ver como a palavra de Deus diz que nós somos. Nós não somos invejosos. Nós não somos aqueles que sempre falam e não cumprem. Nós não somos desse tipo de pessoa. Nós temos cautelas, nós somos prudentes, nós somos sábios, nós somos dinâmicos, nós somos abençoados, nós somos prósperos, nós andamos de cabeça alta porque o Senhor pagou o preço. Nós somos o tesouro particular do Senhor. Nós somos tudo que a palavra de Deus diz que nós somos. Então, leia o Novo Testamento, amados. Leiam as cartas de Paulo, porque mas não tem como você ser, mesmo que você já legalmente está tudo consumado, mas você só vai desfrutar dessa riqueza quando você renovar a sua mente, tirar o pensamento antigo, colocar o pensamento novo e crer certo, falar certo, agir certo. Amém? Porque foi Jesus mesmo que disse: tudo que você disser, assim será feito. Então, mas nós pensamos muito sobre o crer. Mas Jesus fala muito também na palavra sobre o falar.
E não tem como ter um ou outro se você está pensando errado. Então vamos lá para Roma. Você pensa assim, sempre você está falando, mas é porque não dá. Isso é porque não dá. Não, isso não pode. Mas você não vai parar de falar essas coisas. Amém? Em nome de Jesus, pare de falar isso. Porque enquanto você diz que não dá, não vai dar. E você está vendo que não vai dar. Pense em coisa em abundância, creia em muito. Não é que você vai ser irresponsável e dizer, não, eu tenho muito e sair passando um cartão em toda loja que você compra e comprar 20 sapatos no mês. Porque agora a gente ensinou que a gente tem que pensar grande. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós vamos andar de fé em fé, de glória em glória, mas nós não vamos ficar com um pensamento pequeno que não dá, que não posso, que não tenho. Nós vamos trabalhar, porque essa é uma maneira de prosperar, e meditar na palavra é uma maneira de prosperar. É uma mentalidade próspera, amados. Você começa nem que for com R$ 1. Mas eu vou dar para missões na África? R$ 1, mas eu vou dar. Aí você vai ver que o Senhor, que é fiel no pouco, vai te multiplicar. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente decidiu investir em uma nação, a gente começou com bem pouquinho, eu e Eduardo. E depois o Senhor mesmo, ele disse, agora você dê tanto. E eu, pela fé, Senhor, dei tanto, aumentei. E o Senhor nos abençoou tanto, amados. E depois ele disse outra nação e outros missionários. E depois outra nação e outros missionários. Mas é uma alegria obedecer ao Senhor. Não se estribe no seu próprio entendimento. Comece naquilo que o Senhor disse para você fazer. E você não vai se perder, porque existe um farol dentro de você. E ele vai te guiar passo após passo. Mas não pense que você é um coitadinho, miserável, que não tem as coisas. Amém? Pense que você é um abençoado. Pense de onde você saiu e aonde você já está. Pense que você tem no seu guarda-roupa roupas que podem abençoar. Amém? Aleluia. Nem que você comece por, não sei, por um frizz de cabelo, mas começa. Amém? Porque é mais aquelas pessoas que têm aquela mentalidade, só me dá, coitadinho de mim. Toda vez que chega perto de você, me dá, estou precisando. Amados, a gente não gosta muito de ficar perto de gente assim, não. Você é filho de Deus, então você pare com essas conversas. Amém? Pare com esses pensamentos, porque Deus, ele te abençoou. Você é feliz. Você tem alegria para dar. Você tem oração para dar. Você tem muitas coisas. Você tem a palavra para compartilhar. Amém? Você tem carona para dar. Você tem tanta coisa. Você tem o seu serviço, o seu coração para dar ao Senhor. Aleluia. Então vamos lá para Marcos 14. Mateus 14, né? E ainda se você disser, mas meu esposo não é crente não, aí eu não tenho um salário assim, eu não posso dar. Mas você pode fazer um brigadeiro e dar para alguém? Pode. Aleluia. Diz assim, Mateus 14, 27. Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Recomendando-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, mandas ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. O que aconteceu? Pedro, ele colocou os olhos na palavra de Deus e ele andou sobre as águas.
Mas quando ele prestou atenção naquilo que estava em volta dele, os pensamentos dele esqueceram que Jesus acabou de dizer. E ele naufragou, ele afundou, né? Diz que também nós podemos naufragar na fé. Então, mas Jesus, ele tomou a mão dele e ele ensinou, homem de pequena fé. Ele não terminou de afogar ele não, viu? Ele levantou, porque ele é aquele que levanta a nossa cabeça. Mesmo se a gente errar, mas Jesus, ele está pronto para nos perdoar, porque ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. A mão dele está estendida para nos ensinar, para nos consolar e nos levar em pastos verdejantes e águas tranquilas. Mas ele ensinou a Pedro: por que duvidaste? E na hora que ele subiu no barco, cessou o vento. Você está vendo o que o diabo faz? Ele intimida. Mas se a gente correr daquele problema e não enfrentar aquilo ali, se a gente correr, na hora que a gente parar, cessa o vento. Estava bem pertinho de cessar o vento. Quando eles voltaram para o barco, o vento cessou. Acabou. E ele afundou e só faltava só mais um pouquinho. Então o diabo, ele quer fazer isso. E isso aconteceu diferentemente do que aconteceu na vida de Abraão. Porque Abraão, ele tinha em Romanos 4 circunstâncias também. Mas ele não desanimou, ele perseverou. Desobediência em uma situação como essa é simplesmente desistir quando Deus está nos ordenando para perseverar. Desobediência é negligenciar a voz do Senhor. Às vezes é uma coisinha tão pequena, não é? Mas se a gente não atenta, amados, nós não vamos ter uma vida longa aqui e paz. Deus disser uma coisa para a gente, não vamos negligenciar a voz dele. Amém? A dúvida, a descrença, elas vêm trabalhando contra a nossa mente para que a gente abandone aquilo que Deus disse. O que foi que Deus disse para você? O que foi que você já leu na palavra e está escrito a seu respeito que você está precisando? É seu. É seu. É seu. O preço foi pago. Não desista. Confie de todo o coração e resista com a palavra, porque certamente, amados, vai acontecer. Faça que nem Abraão. Vamos lá em Romanos 4, vamos ver como ele agiu. Romanos 4. No 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Deus disse o quê? Por pai de muitas nações eu te constituí. Por pai. Pai. E ele não tinha nenhum filho. Pai de muitas nações. Te constituí perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhes fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E, amado, sabe de uma coisa? No meio de uma circunstância, não preste atenção nos seus sentimentos nem nos seus pensamentos, não. Se aquiete e olhe para dentro. Porque seus pensamentos, seus sentimentos vai dizer, não vai dar certo, fuja, é melhor desistir. Não se aperreie, não. Olhe para dentro. Olhe para dentro de você, para você não tomar uma decisão debaixo de pressão, debaixo de pressa.
Amém? Olhe para dentro de você. E Abraão, ele não prestava atenção nessas coisas, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele estava plenamente convicto de que aquilo que Deus falou iria acontecer. Ainda que ele não visse, ainda que ele não sentisse. Ah, mas eu não estou sentindo nada. O diabo vai dizer, você não disse que é curado? Você está sentindo a cura? Aí você vai dizer, mas eu ando por fé e não por vista. Literalmente. Amém? Aleluia. Eu quero só dar mais um versículo para você em Romanos 12 e uma lição de casa que você pode praticar. Isso vai te abençoar. Amém? Romanos 12. 12:1. Diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, irmãos, ele estava escrevendo para a igreja. Eu rogo a vocês, e essa palavra rogo nos originais quer dizer eu imploro. Era uma súplica que Paulo estava fazendo para a igreja que estava em Roma. E essas cartas também foram escritas para nós. Amém? Outra mentalidade que o diabo quer lançar sobre algumas pessoas, sabia? Ele vem dizendo assim, sabe, tua mãe não estudou, teu tio não estudou, tu também não precisa estudar muito, não. Pra quê? Não já tá bom? Tá bom que tu já sabe, já tá bom. Você alguma vez ele já tentou lhe enrolar assim? Eu não sei quanto a você, mas a minha ele já veio com essas conversas. Então, amados, isso é uma mentalidade do diabo, porque ele sabe o quê? Ele sabe que quando nós estudarmos, ele vai ficar em desvantagem, porque a gente não vai ignorar, ser ignorante contra os desígnios dele. Então, ele não vai nos trapacear, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quanto mais palavra, mais luz e mais rápido a gente vai. Amém? Então ele disse: pelas misericórdias de Deus, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo. A carne não quer ler a Bíblia. Ela não quer estudar, ela não quer orar. A mente, nossa mente, sempre quer estar ocupada com alguma coisa. Porque para a mente, para as coisas naturais, estar ocupado com alguma coisa é sinônimo de ser muito responsável. É uma pessoa muito importante, aqueles que só vivem no celular, aqueles que têm que falar com todo mundo a toda hora. Eu sou muito ocupada, esse dia está corrido. Isso é ibope. Mas, amados, isso não é ibope para Deus. Se a gente quiser ter uma boa vida, uma vida de sucesso e lidar sabiamente com todos os negócios dessa vida, a gente tem que meditar na palavra. E não tem como meditar na palavra sem ler a palavra. Então, amado, senta. Diga mente, se aquiete, que eu vou ler a palavra, porque ela não quer, ela vai gritar, estribuchar, fazer zoada, vai lembrar você, mas quando você senta, né, e começa a ler. Mas não era bom um docinho? Um docinho. Ai, não, eu já almocei. Mas um docinho, um cafezinho, era tão bom. Aí você vai, pega o docinho. Mas não era bom também uma aguinha? Eita, agora que eu me lembrei. E o e-mail. Ninguém passou um e-mail para você, não? Aí você vai ler o e-mail, pronto. Esqueceu. Ela vai sempre te dar uma razão e um motivo, mas você determina. Somos nós quem determinamos. Isso não pode nos dominar, amém? Nós temos domínio próprio. E ele diz: apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século,
não se conformar é não entrar na forma deste século, na modelagem desse século. Só porque todo mundo diz assim, eu também vou fazer assim. Se a multidão diz não, eu não posso dizer sim. Amado, se a palavra diz assim, fica com a palavra. Mesmo que uma multidão esteja dizendo que você é quadrada, é melhor ser quadrada aqui, entrar no céu, do que ser outra coisa e não entrar. Ele diz: não ameis este século, esse mundo, porque as coisas desse mundo passam. É tudo passageiro. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece para sempre. Amém? Não se conforma com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Quem é que transforma aqui? É Deus? Transformai-vos, nós fazemos alguma coisa. Quando é que um pensamento errado sai? Ai, meu Deus, eu estou com um pensamento errado nisso. Então, senta e lê a palavra num pensamento, coloca um pensamento certo e um pensamento errado vai sair. Começa a louvar ao Senhor, a glorificar o Senhor. E pensamento errado não vai ficar. Porque eu não sei se você já percebeu a maneira de se concentrar também antes de ler a palavra. Quando eu começo a adorar a Deus, eu começo a aquietar a minha alma e a me concentrar nas coisas do céu. E a preocupação sai, o que tem para fazer sai. E eu começo a me acalmar para poder entender a palavra do Senhor. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mentes transformadas significa o quê? Pensamentos transformados. Pensamentos transformados significa hábitos transformados. Hábitos transformados significa ações transformadas. E ações transformadas significa que o seu futuro vai ser um sucesso, porque você vai fazer tudo certo. E eu também. Segundo o conselho de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Você pode ter vindo para esse lugar nessa noite e ter pensado o seguinte: eu vejo tantas bênçãos acontecendo na vida de fulano, na vida de ciclano. Eu sei que a palavra de Deus é a verdade, mas eu só não sei de uma coisa. Por que isso não acontece comigo? Porque, amados, para isso acontecer com aquela pessoa trabalhou. Ela fez alguma coisa com as armas poderosas que o Senhor deu. Então, para fluir na mente de Cristo, nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos crer nela de todo o nosso coração. E nós precisamos agir conforme os ensinamentos que ela tem dito para a gente. Então, estudar, crer e reagir. Então, quando nós fizermos isso, mas o natural unido ao sobrenatural vai ser uma explosão de poder. Amém? A sabedoria dos céus, misturada àquilo que o Senhor já nos deu, uma mente sadia. Nós temos uma mente sadia. Amém? Uma mente moderada. Nós temos a mente de Cristo. Então, quando você estiver ansioso, preocupado, desanimado, a tristeza começa a declarar: eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a alegria do Senhor, eu sou decidida, determinada, definida, porque eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ou guiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa foi a palavra que o Senhor trouxe para eu compartilhar com você nessa noite. E a lição de casa é ler a palavra todo dia, amém? Uma vez o Bispo Guto disse que o nosso maior desafio é ler a Bíblia todo dia. Porque, amados, o diabo vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia. Porque aí você vai ficar com um tanque vazio. E um carro de tanque vazio vai aonde, pelo amor de Deus? Só no empurrão. E olhe quem a gente vai achar para empurrar? Todo mundo está tão ocupado, então faça alguma coisa por você mesmo. Faça alguma coisa por você mesmo. Amém? Encha o seu tanque, porque é de graça. Nós não estamos num país onde a gente tem que ler um pedacinho, um versículo e nos reunirmos escondido. Nós estamos num país onde é livremente a palavra proclamada na internet, nos cultos, tem igreja em todo lugar. Tem Bíblia de toda qualidade para ser vendida. Então faça algo por você. Amém? Aleluia. Então essa é a palavra. Fabiana.